Se você pesquisar loja de açaí no Google, você vai encontrar uma infinidade de marcas e modelos de negócio. Algumas delas conseguiram prosperar e se estabelecer no mercado. E aí fica a dúvida, o que é que tem por trás dos números desse tipo de operação que torna esse modelo tão escalável? Para me ajudar a responder essa pergunta, hoje eu vou conversar com um franqueado da rede Já do Açaí, que vai me contar um pouco mais sobre como que funciona essa operação. Ao longo desse vídeo, eu vou contar tudo que compõe um investimento inicial para montar uma operação como essas, quais que são os principais produtos vendidos e quais são os canais de venda utilizados, quais que são as principais despesas operacionais, quais são os custos variáveis, e aqui eu vou falar um pouco sobre processo de abastecimento, vou falar sobre folha, e ao final eu vou perguntar também sobre quais são os principais desafios para tocar essa operação. Ao final, eu vou pegar todos os números, jogar no meu simulador financeiro e mostrar o que você pode esperar desse tipo de operação. Então, se você quiser entender quais são os parâmetros financeiros de uma operação saudável, fica comigo até o final desse vídeo. Para quem não conhece, a rede Já do Açaí foi fundada em 2008 na cidade de Conselheiro Lafayette. Depois disso, eles criaram um modelo de franquias e a primeira loja franqueada foi inaugurada em 2016 na cidade de Belo Horizonte. Hoje, eles contam com mais de 100 unidades em operação. A rede conta também com produtos de fabricação própria e hoje eles oferecem 3 modelos de negócio para quem quer empreender. A gente tem um modelo de loja, tem um modelo de quiosque e tem um modelo de container. A unidade que a gente está visitando hoje fica aqui no Shopping Maxi, em Jundiaí, e é no formato de quiosque. Então, antes de entrar nos números, eu vou mostrar um pouco para vocês como que é essa loja. Então, sobre essa operação, ninguém melhor do que o Wagner, que implantou aqui essa unidade. Wagner, muito obrigado por nos receber. Para começar essa conversa, eu queria que você contasse para a gente um pouco como que foi o investimento inicial para montar essa unidade, começando primeiro, né, pela infraestrutura, enfim, contar um pouquinho sobre os equipamentos. O que você poderia compartilhar com a gente? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. O investimento inicial foi em torno de mais ou menos uns 280 mil. Foi o investimento inicial. As máquinas, o quiosque, são tudo não é da franquia, mas são empresas homologadas pela franquia. Então aí eu peguei o quiosque com a empresa homologada, que praticamente já trazia tudo, os freezers, todo o equipamento interno ali assim já praticamente vinha, né? Bem meio montadinho. Comprei a parte do computador, as máquinas de sorvete, a shakeira. Só o restante, o quiosque vinha meio completo assim, né? Entendi. Teve esse investimento. As máquinas de sorvete são um investimento alto, em torno de 45 mil reais cada uma. Entendi. E tem um estoque inicial, que é em torno de 10 a 15 mil reais, dependendo de onde você estiver, né? Como eu não estou tão longe da fábrica, que é 1 hora em Sorocaba, então o investimento, acho que foi, não me engano, foi uns 12 mil reais. Mas tem gente que monta na Primavera do Leste, o cara tem que comprar um caminhão de produtos, porque o frete fica mais caro, né?
para conseguir armazenar. Enfim. Aí eles têm que fazer um estoque maior. Eu tenho estoque aqui no shopping e aqui ó, é um local lá atrás que me forneceram. É uma geladeira que está lá atrás, duas agora, que eu investi de novo. E só, aí depois é pouco para operar. Então o investimento fechado, então quiosque pronto para abrir, então está em 280 mais ou menos. É, mais ou menos. Fora ter investimentos com shopping, tem umas coisas à parte que eu não sabia, por exemplo, tem que ter um investimento, sabia quando eu entrei, óbvio, mas não sabia antes de abrir. Que tem, por exemplo, tem que fazer 10 mil em propaganda aqui dentro do shopping. Ah, sim, Então, são as particularidades do modelo de shopping, né? Shopping é legal, tem movimento bom, mas tem muitas regras, né? Então você tem que obedecer e aí vai indo, investimento, então tem que ter um capital também por trás ali. Perfeito, faz parte do modelo de negócios. E Wagner, conta pra gente, você precisou investir muito em capital de giro para inaugurar essa operação? Como é que foi o início? Bom, a gente tinha capital de giro, mas a gente abriu dia 17 de julho e nesses 13 dias, mais ou menos, o quiosque foi bem, né, na inauguração. Toda a inauguração do quiosque a gente faz 50% do valor, né, 50% de desconto, então movimentou bastante o shopping. E eu não precisei usar. Assim, tudo investido já com o quiosque, o estoque bonitinho. Praticamente no final do mês o quiosque já se autobancava, né? Perfeito, já pagava as contas. Claro que é sempre importante, né, pelo menos ter uma provisão de capital de giro, né, mas claro, se a gente tem um resultado melhor, né, bom para todo mundo. E aproveitando, né, falando aqui sobre o momento da abertura, a partir do momento em que você teve, né, o espaço disponibilizado pelo shopping, né, foi definido o ponto, quanto tempo até conseguir inaugurar o quiosque? Ó, no shopping, quando eles te abrem o ponto, se você tiver tudo pronto, você vem à noite, no dia seguinte está pronto, principalmente quiosque, né? Não é uma loja que só exige uma reforma. No quiosque, o pessoal vem de noite, começa a partir das 10h30, então 10 horas da manhã tem que estar já começando. Teve um atraso, óbvio, né? A gente foi inaugurar as duas. Agora, desde que a gente fechou com a franquia, fechou o ponto, fechou a negociação e já pediu para a empresa homologada fazer o quiosque, né? Pediu a máquina para a fábrica, daí gira em torno de uns 2 meses, mais ou menos. Entendi, 2 meses para deixar prontinho para abrir, enfim, receber cliente. Perfeito. Wagner, canais de venda agora. Você vende, né, aqui dentro do quiosque, mas que outros canais você tem? Como é que você atinge, né? Como é que você chega até os clientes? Bom, PDV, óbvio, né, que é a nossa maior renda no shopping. Mas também a gente tem sistema delivery pelo iFood e também até pelo nosso próprio aplicativo. A gente tem um aplicativo do Já, que tem um delivery, que até chega a ser até mais em conta que o iFood, devido a não ter as taxas do iFood, né? Mas são esses canais que a gente faz. A gente também tenta junto um cardápio digital e aí começando um pouco pelo WhatsApp, mas não é uma coisa que a gente está investindo tão pesado, porque o iFood já toma bastante tempo, assim, né? Então, a gente está tentando ver o que compensa mais de todos eles, de digital. Saberia dizer pra gente mais ou menos quanto que do teu faturamento a loja física representa? Loja física, mais ou menos faturamento, em torno de uns 70, 80% do PDV, né? Da venda total, mais ou menos 70, 80%. Isso varia, né? Sim. Um pouco, mas o PDV representa mais ou menos esse valor, e o restante o delivery. Entendi. Perfeito. Wagner, conta pra gente um pouco, então, quais são os principais produtos que você vende aqui, né? A gente sabe que é uma loja primária, né, de açaí, mas tem outros produtos também, então conta um pouquinho pra gente o que você tem aqui para oferecer. Bom, aqui a gente é um sistema self-service de açaí e sorvete, né? Fora isso, a gente tem picolés, tem paletas, tem potes de sorvete 150, 500 e 2 litros, temos milkshake, temos smoothie,
Mas a principal, o carro-chefe é o self-service, né? Onde o pessoal procura mais, se informa mais. Aí a gente tem os açaís, são dois tipos de açaís, um é mais tradicional com xarope de guaraná, o outro é sem xarope de guaraná, então é sem açúcar e o sabor do açaí é mais evidente. Uhum. Aí depois temos os sorvetes, né? Ou sorvete chama, né? Que é de frutas, que é cupuaçu, manga com maracujá e morango. Na minha loja aqui eu só tenho cupuaçu e manga com maracujá. Não vai leite, é só fruta e água, né? Então é um sorvete bem refrescante, natural. E o sorvete à base de leite, que tem o chocolate belga, o leite ninho, danoninho e o frozen. Né? E todos eles, nossos produtos, são uma linha mais natural. Então todos eles são sem corantes, sem conservantes, sem gordura vegetal e sem glúten. Todos. E algumas opções sem açúcar, como o chocolate belga, o frozen e até o próprio açaí, né? Que não tem o xarope de guaraná. Falando um pouco de faturamento agora, queria entender um pouco qual que é o faturamento desejado para que a operação ela seja saudável, né, financeiramente, né, pensando numa operação padrão de shopping aqui, né? Claro, se você puder trazer outros parâmetros de outras unidades, né, da rede, fica à vontade. Então a gente queria entender, né, quanto que quanto que deveria ser um faturamento para a operação ser saudável e também extrapolando um pouco mais, né, até quanto que pode chegar o faturamento de uma unidade. Bom, é um produto sazonal. Óbvio que a gente vende muito mais no verão do que no inverno, né? Para ser saudável, depende muito do seu custo fixo, né? Se o seu custo fixo é alto, o seu faturamento tem que subir junto, senão não fica saudável. Para ir no quiosque, no shopping, num custo fixo que eu tenho mais ou menos aqui, 60 mil para cima para ser saudável. Né? 50 mil, 60 mil para baixo já começa a ter alguns probleminhas, assim. Então, assim, no inverno, mais ou menos, o faturamento tem que ser mais ou menos nisso. Então a gente tem que fazer... Então a gente faz algumas coisinhas para melhorar, como petit gâteau, umas coisinhas assim. A gente muda alguns sabores também, por exemplo, como julho é festa junina, a gente coloca um sabor de paçoca, né, para acompanhar. Então, uma novidade para ver se alavanca um pouco mais as vendas. E no final do ano, dezembro, que é o calor, assim, o verão, aí mais ou menos dobra, ou um pouco mais que isso. Então a gente tem aí uma certa sazonalidade, né, que influencia e para isso, claro, né, são colocadas algumas ações, né, para estimular o consumo na baixa, né. Isso. Num mês aí, se a gente quiser falar de um melhor faturamento, até quanto que a gente pode chegar? A gente está falando de dezembro? Em shopping, em dezembro é o carro-chefe, né? Em loja de rua já muda um pouquinho, né? Porque o pessoal viaja, tudo. Mas em dezembro é o mês que a gente mais fatura, sempre. E a gente busca aí acima de 120 mil sempre, assim. Perfeito, bom parâmetro. Falando um pouco agora, né, entrando nas despesas operacionais, né, dos custos variáveis primeiro, a gente vai começar pelo processo de abastecimento. Então, eu queria entender, né, como é que funciona o abastecimento aqui do quiosque e o que você poderia compartilhar com a gente em termos de custo da mercadoria vendida. Tá? Qual que seria a meta? O que você pode contar para a gente? Bom, os produtos, os sorvetes, açaí é tudo da franquia, produção própria, né? E as outras coisas a gente tem liberdade de comprar em qualquer lugar, no mercado, atacado, né? Os toppings que a gente chama, né? Com parceiros homologados ou não, isso a franquia não nos impede de nada. Então a única coisa que eles pedem mesmo, os produtos é o sorvete e os produtos em geral que é feito na fábrica deles. E aí o CMV varia muito, né? Eu tô hoje mais ou menos em 27, a franquia pede para ser uma média de 24, eu tento buscar isso todo santo mês, né? Mas não é tão simples assim, porque varia muito, né? Você vai de mercado em mercado, preço diferente de um, do outro. Às vezes um produto é barato, o outro não é, né? Então tem esses probleminhas. Mas o abastecimento hoje de sorvete com a fábrica é mais ou menos de 10 em 10 dias. E os produtos dos toppings, as outras coisas que a gente tem aqui, eu faço mais ou menos uma vez por semana. Entendi. E eu, antigamente, no começo, apanhava bastante. Eu que ia comprar as coisas, carregar. Hoje não, hoje praticamente é tudo pedido. Já sei os locais, sei onde eu tenho que pedir.
Às vezes eu sei que eu estou pagando mais caro, mas aí estou pagando pelo tempo que eu estou economizando, né? E aí eu peço para ser entregue aqui. A gente tem uma curva de aprendizagem, claro, né, até conseguir comprar direitinho, e o que vem da fábrica é mais fácil de você ter um controle, né? Sim. Claro que o que vem de fornecedores homologados pode ter um pouco de variação. Perfeito, entendido. Entrando aqui no bloco agora de despesas operacionais, a gente vai falar um pouquinho de folha. Queria entender contigo, primeiro, quais são os funcionários que você precisa ter, né? Quais são as posições que você precisa ter aqui no quiosque. Depois ter uma ideia de quanto que isso representa do faturamento, né? O quanto que deveria representar do faturamento, né, para a gente ter uma operação saudável. Bom, eu tento trabalhar sempre aqui com o mínimo possível, né? Para não ficar uma folha tão cara assim. Eu tenho 3 funcionários e 2 estagiários, um total de 5 pessoas. Um funcionário trabalha 6 por 1, 2 funcionários trabalham 12 por 36 e os estagiários trabalham 5 dias na semana. Que aí eu escolho os dias e inclui o final de semana, que é um dia de maior movimento em shopping, então eles também vêm no final de semana. Em média, ele está me custando. Também tem os freelancers, né? Para suprir férias, suprir folgas, essas coisas. Então também tem o freelancer. Então ele gira em torno de mais ou menos 6 a 8%, mais ou menos, o custo do. Sim, só a folha, né? Sem os impostos, nada disso, mas custa de 6 a 8% do faturamento. Sem considerar encargos, Isso. sem considerar benefícios, enfim, né? Entendi. Perfeito. E conta pra gente, Wagner, quais que são as principais atividades desempenhadas pelos colaboradores, né, pelos funcionários que estão aqui no quiosque. Tá, o serviço deles é atender o cliente, né? Cobrar, óbvio, e manter o quiosque em funcionamento, colocando o sorvete na máquina, repondo as frutas, os toppings em geral. E basicamente é isso, não tem muito assim, surpresa, né? E alguns ou outros eu determino uma função um pouquinho mais, você vai ficar mais dentro do quiosque, você vai ficar mais fora, porque eu uso a característica da pessoa, o que ele tem de mais forte, para poder me ajudar mais. E as entregas, né? Hoje você tem pessoal próprio que faz o serviço de delivery ou isso é terceirizado? Não tenho pessoal próprio, acho que o que eu vendo em delivery ainda não compensa. Questiono alguns colegas, tanto do shopping quanto dos franqueados, sobre isso. A maioria prefere não ter, a não ser que seja um volume seja muito, muito grande, né? Então, nosso delivery é baseado no iFood mesmo, na entrega fácil do iFood. E para a gente entender um pouquinho o custo que você tem, né, com as entregas, o que você pode compartilhar para a gente? Na verdade, o custo é um pouco pré-determinado pelo iFood, né? Depende do raio de quilometragem. Então, uma entrega de até acho que 3 km é um 4,99. Aí vai subindo, né? 7, 8, 9, 12, 20, dependendo da distância que você está, assim. E aí, ou esse é custo do cliente, ou eu vou lá no iFood, na plataforma, e falo, não, até tantos reais eu pago. Então, sei lá, entrega até 10 reais, eu faço frete grátis, que é frete grátis para o cliente, mas aí quem paga acaba sendo eu. Continuando aqui nas despesas operacionais, fala um pouquinho sobre custo de ocupação, né? A gente está falando de uma operação de shopping, né? Que a gente sabe que tem boleto de aluguel, tem condomínio, enfim. Quanto que esse custo aí de ocupação deveria representar o teu faturamento? O que você pode compartilhar para a gente? O custo em shopping é caro, né? É bem caro, assim. Dependendo do shopping também, né? Depende também do ponto que você está no shopping. Eu pago 13 aluguéis nesse shopping. Tem shopping que cobra 14 e tem shopping que cobra 15 aluguéis no ano. Eu pago 13, ou seja, eu pago 2 aluguéis em dezembro. Tem um condomínio e também água e luz também é a parte, né? Então eu pago tudo junto. Isso dá mais ou menos, varia um pouco, porque depende do meu faturamento, né? Um faturamento no mês bom representa mais ou menos uns 8 ou 9%. Um faturamento ruim já passa dos 10, 11%, né? Tem shopping também que cobra aluguel mínimo. Vai custar tanto. Se você faturar tanto, eu quero 10% disso. Entendi. Então, ou é aluguel mínimo ou 10%.
No meu caso é só o aluguel mesmo, não tem essa porcentagem. Assim. Ah, perfeito. Foi da negociação. E você já teve que mudar de ponto alguma vez ou foi definido e você sempre se manteve aqui? Não, meu sempre foi aqui. Foi me oferecido 3 pontos. Eu olhei, mas eu deixei um pouco mais na mão da franquia, né? Porque a ideia de ter a franquia é isso, é usar a expertise dele para poder me ajudar. Então a gente viu os 3 pontos, o ponto mais interessante foi esse. A única coisa que eu mudei é que antigamente a franquia não, quando instalou, o quiosque estava ao contrário, assim. Eu achava que pro outro lado seria melhor, então eu inverti o quiosque para deixar aquele lado melhor do que deixar para saída, né? Foi a única mudança que eu fiz aqui. Perfeito. E que outro tipo de despesa operacional você tem aqui também, tirando essas básicas, né, que a gente pode falar de contabilidade, enfim, né, que outras particularidades aqui você poderia compartilhar com a gente? Bom, tem a contabilidade, né, os custos, mas fora os custos operacionais que a gente já conversou, o custo maior seria de marketing, né? Já fiz marketing shopping, fiz com influencer. Hoje o meu marketing está voltado um pouco mais para o iFood, porque vamos dizer que o iFood é o marketing mais barato, porque eu só pago quando o cliente compra, né? E o cliente compra, ele vou virando um super restaurante, vai subindo assim. Porque eu não pago um marketing pro iFood. Eu faço algumas promoções, alguns descontos. E isso vai gerando engajamento, o iFood vê que eu estou fazendo isso, então ele me coloca lá para cima. Então, por isso que eu falo que eu só pago quando eu vendo, né? No iFood. Então, por enquanto, meu investimento maior está sendo nisso, assim. No shopping eu parei um pouquinho, porque eu vi resultado, achei meio pobre os resultados quando eu investi aqui no shopping. E influencer não é ruim, eu gosto até. A única coisa que eu não gosto, isso é uma coisa particular meu, é que influencer de comida, se você pagar, ele vai falar bem. Eu não gosto um pouco disso, sabe? Eu não sinto que é 100% verdade, assim. Porque eu já fui em lugares que eu já vi no Instagram e eu não gostei. Então, assim, o cara pagou, ele óbvio, vai falar bem, né? Então, eu gosto, assim, eu já tentei fazer uma parceria quando a pessoa gosta de verdade mesmo, assim. Aí sim eu prefiro fazer uma parceria, sabe? Agora, vamos fazer um patrocínio, né? Conhece? Não conheço, eu não faço. Eu não sinto que é verdadeiro, assim. Tem que ter sinergia, né, ou ser espontâneo também, né, seja porque o produto é bom ou porque o modelo de negócio é bom. Para fechar aqui esse bloco, só ter uma ideia de quanto que essas outras despesas, né, elas representam do teu faturamento. O maior é o marketing, que eu não invisto tanto assim, mas é em torno de uns 3% mais ou menos. Se juntar mais umas coisinhas, um gasto ou outro ali, deve dar em torno de 5% mais ou menos. Perfeito. E só para finalizar, então, falando de fluxo de caixa, tá? Queria entender um pouco, a gente está falando aqui, né, de uma venda que é no varejo, né, ou seja, não tem parcelamentos, enfim. E conta um pouquinho para a gente, né, quanto que você recebe, que é crédito, só para a gente ter uma ideia. E também se você tem algum descasamento de fluxo, quando você paga fornecedor, ou se você paga tudo no mesmo mês também, como é que funciona? Bom, é um produto barato, né? O ticket médio é R$ 22, então a gente vende tudo à vista. Graças a Deus aqui nesse shopping o maior faturamento é em cima do débito, não do crédito, né? Onde a taxa é um pouco maior. Meus fornecedores eu acabo pagando tudo à vista, tanto a fábrica quanto os fornecedores, porque normalmente tem um desconto maior. Não é um desconto enorme, mas que acaba ajudando no faturamento final, né? Quando você vai parcelando, vai virando uma bola de neve. Então, já que a venda tem uma venda boa o suficiente para poder pagar todos os fornecedores à vista, eu prefiro pagar à vista. Para fechar o nosso bate-papo aqui, queria que você contasse para a gente quais que são os principais desafios operacionais que você tem, ou que você teve com o negócio. Bom, para quem tem negócio, eu vou falar, acho que vai afetar o coração de todo mundo, que é funcionário, né? Esse é o mais difícil. Até você conseguir uma equipe legal,
acho que no começo aqui, no primeiro 6 meses, o quiosque desse tamanho aqui já tinha passado acho que quase 15 funcionários. Caramba. Né? Então, pessoas que não querem trabalhar, outras não querem tanto, shopping trabalha final de semana, então é difícil. Quiosque você trabalha em pé o tempo todo, então não é qualquer um que consegue. Então acho que é o maior desafio do negócio assim, é você conseguir comprar bem e ter funcionários bons. Esse é o maior desafio. Perfeito. Bom, muito obrigado então aqui, né, mais uma vez por nos receber e sucesso aí nos negócios. Espero que você continue crescendo aí. Obrigado pelo convite. Espero que tenha ajudado vocês a conseguir decidir se querem abrir um negócio ou não, uma franquia ou não. E é isso, é uma luta, né? Uma luta diária que a gente vai tentando vencer esse desafio a cada dia. Perfeito, obrigado, Wagner. É. Bom, e agora que a gente viu na prática como é que funciona a operação de uma loja de açaí, na verdade um quiosque de açaí dentro de um shopping center, chegou a hora de fazer algumas projeções financeiras. E primeiro é importante deixar claro que tudo que eu vou mostrar aqui são premissas baseadas em dados de mercado e, claro, eu busquei um pouco de inspiração também no Dia do Açaí, mas não somente neles. Eu também estou trazendo aqui a experiência de outros projetos e de outras marcas do segmento. Então, a primeira coisa que precisa ficar bastante clara aqui é que o que eu vou mostrar é uma análise independente, ou seja, não teve nenhuma recomendação, nenhuma participação por parte do pessoal do Dia do Açaí. O que a gente fez aqui foi entrevistar um franqueado da rede para nos contar um pouco, né, sobre como que funciona a operação no dia a dia. Então, o que eu vou apresentar aqui não se trata de nenhuma recomendação de investimento e muito menos um compromisso com resultados por parte do Dia do Açaí. A gente sabe que em qualquer tipo de negócio, em qualquer rede de negócio, os resultados eles podem ser bastante diferentes de uma operação para outra, e isso, claro, devido a diversas variáveis, né, que vão desde a localização de um ponto, a própria performance do franqueado, situações da macroeconomia, fechamento de lojas do entorno, enfim, tem muitos fatores que podem influenciar. Então, qual que é o grande objetivo aqui? É mostrar quais que são as principais variáveis desse negócio e o que acontece no resultado a partir do momento que eu vou alterando cada uma delas. Então, a gente vai conseguir enxergar aqui como que tudo está conectado. Como que, por exemplo, um aumento de investimento vai refletir no meu resultado final, em termos de retorno do investimento. Okay? Então, dito isso, vamos para o nosso simulador. Bom, e essa aqui então é a cara do nosso simulador financeiro. E quais são as premissas que eu utilizei para um primeiro cenário? A primeira coisa que eu estou considerando é um investimento inicial por volta de R$280 mil. Estou considerando aqui que na maturidade, ou seja, quando a operação tiver o seu faturamento estabilizado, ela vai ter por volta de 3.200 tickets mensais, 3.200, né, clientes comprando. Eu vou ter um ticket médio de R$25. Estou considerando aqui que 85% das minhas vendas elas acontecem na loja, sobrando 15% que vem do delivery. Estou considerando aqui que logo no início da operação, até por ser uma operação de shopping, a gente já vai ter um fluxo de pessoas e que 90% deste volume de vendas já vai ser alcançado e que depois a gente vai ter um crescimento de 1% até chegar de fato à maturidade que corresponde a esses R$80 mil. E aí isso vai acabar acontecendo quando a gente chegar ao 11º mês de operação. Estou considerando aqui o regime tributário no Simples, porque a nossa simulação, nosso faturamento permite isso. Custo da mercadoria vendida, estou começando aqui com 24%. Aluguel do espaço, o aluguel por si só, eu estou colocando R$7 mil. Está considerado também condomínio e outras despesas que a gente sabe que um shopping tem. Aí a gente tem tudo discriminado na aba DRE. Aqui a principal premissa que a gente vai mudar é o valor do aluguel mesmo, as outras variam de acordo. Estou considerando aqui que são 13 aluguéis por ano. Um outro ponto importante quando a gente fala de shopping e fala do produto açaí é a sazonalidade. Então eu deixei uma curva sazonal aqui
só para me mostrar que no mês de dezembro, principalmente, né, a gente vai ter um faturamento maior. Outubro e novembro, ele é um faturamento um pouco maior do que a média também, mas estou mostrando aqui depois os outros meses que são quando a gente fatura menos. Isso aqui vai influenciar basicamente no capital de giro, né? Dependendo do momento que eu inaugurar o meu quiosque, eu vou precisar mais ou menos. Então, se eu inaugurar mais próximo aqui do final do ano, a tendência, né, é que com uma equipe preparada já, eu consiga já fazer boas vendas e já conseguir provavelmente bancar as minhas despesas operacionais com uma velocidade maior. Nesse cenário aqui, o que isso aqui está me trazendo de resultados? Está me mostrando um retorno do investimento em 20 meses, está me mostrando que já no início da operação eu consigo ter as contas equilibradas já, ou seja, o que eu recebo já é suficiente para eu pagar as minhas despesas operacionais. Isso aqui está me mostrando, e eu gosto de trazer uma referência do segundo ano da operação, que é o momento, né, em que a operação já está mais madura, que já teve aquela curva de crescimento. Então isso aqui está me mostrando que no segundo ano da operação eu teria, em média, sobrando no meu bolso R$ 17.892. Isso aqui corresponde ao indicador, né, de lucro sobre a receita bruta de 21%. Isso aqui a gente está falando para o período de 5 anos. Se eu quiser olhar uma perspectiva ano a ano, eu tenho um resumo aqui embaixo que vai me mostrar que no primeiro ano eu fiquei com lucro sobre a receita bruta de 20,6%. E aí cheguei a 21% aqui no quinto ano. Para quem gosta de ver o indicador de margem líquida, que às vezes é até mais recomendado no mundo financeiro, a gente pode olhar aqui embaixo também. Então a gente teve uma margem líquida de 22,2%. E a diferença, né, entre margem líquida e o lucro sobre a receita bruta é justamente a base que eu vou estar utilizando. Enquanto no lucro sobre a receita bruta eu pego a receita bruta, no margem líquida eu estou dividindo o meu resultado, né, o meu lucro sobre a minha receita líquida, que é depois de descontar os impostos, ok? Trago também aqui a TIR, que é um indicador bastante utilizado aqui no mercado financeiro para mostrar de fato qual que é a minha taxa interna de retorno. Aqui a gente consegue ver um fluxo de caixa, né, um gráfico de fluxo de caixa acumulado que me mostra aqui exatamente o momento em que eu tive a inflexão, né, para o meu retorno do investimento, que é aqueles 20 meses. Se a gente quiser olhar uma referência aqui, média também, que eu busco do segundo ano, isso aqui vai me dizer o seguinte, que no segundo ano eu tive 8,4% do meu faturamento, ele foi destinado para o pagamento de impostos. A gente, lembrando aqui, né, que a gente está no Simples Nacional, meu CMV ele ficou cravado, né, em 24%, aqueles R$ 7.000 mais condomínio, a gente está falando que acabou representando 11,9% do meu faturamento bruto, a folha representou 16,1%, e aí outras despesas representaram 18,3%. Isso aqui acabou gerando, né, no segundo ano, um resultado líquido de 21,3%. Agora vamos simular um segundo cenário. Vamos começar a mexer nas premissas aqui para verificar de fato, né, o impacto na última linha. A primeira coisa que eu vou mudar, a gente começou aqui com um faturamento de 80 mil, agora eu vou colocar um faturamento menor e depois eu vou criar um último cenário que vai ter um faturamento melhor, um faturamento mais otimista. Então aqui eu vou considerar que eu vou ter, na verdade, 2.000 tickets, mas eu vou considerar também que meu ticket médio melhorou um pouco. Eu vendi menos, eu tive menos clientes, mas eu consegui aumentar o meu ticket para R$30, o que me deu um faturamento médio aqui na maturidade de R$60 mil. Eu vou manter aqui as minhas receitas na loja física, né, no ponto de venda, em 85%. Não vou alterar aqui a minha curva de crescimento, mas eu vou dizer que acabei aumentando um pouco o meu custo com os insumos, né, para que eu realize a venda dos meus produtos, né? Então o meu CMV, eu vou dizer que ele aumentou aqui para 26%. Então eu tive um cenário um pouco mais adverso, mas em contrapartida eu consegui uma melhor negociação de aluguel. Aqui eu vou dizer que eu estou gastando 4.500 com aluguel. Só que, ao invés de 13 aluguéis, eu vou ter que pagar 14 aluguéis nesse modelo aqui. Vou manter a sazonalidade da mesma forma, tá? Considerando aqui, né, que eu ainda estaria em um shopping center. Então, nesse cenário, vocês percebem que o meu retorno do investimento ele foi dilatado, né? Ele subiu aqui para 35 meses.
O meu ponto de equilíbrio ele já não fica mais no primeiro mês, é no segundo mês da operação que eu vou ter aqui o meu break-even point. No meu bolso, né, antes estava sobrando 18 mil, então aqui caiu pela metade, né, o que está sobrando no meu bolso, a gente está falando de R$ 9.307. O meu indicador de lucro sobre a receita bruta ele vai para 14,4%, e a minha TIR ela é reduzida para 2,3%. Se a gente quiser olhar aqui a composição, tendo como referência novamente, né, o segundo ano da operação, isso está me dizendo aqui que os impostos representaram 7,6%, então um pouco menos, né, porque a gente sabe que é um percentual que aumenta, a gente está falando do Simples Nacional, quanto maior o faturamento, a gente vai aumentando um pouco. Como a gente faturou menos aqui, o nosso imposto representou 7,6%. A minha folha aqui já pesou mais, a gente está falando de uma folha que representou 21%, outros 19,7%. E aí, né, o meu lucro sobre a receita bruta no segundo ano ficou em 14,8%. Se eu quiser olhar aqui, tá, mais detalhadamente em termos absolutos, isso está me dizendo aqui que no primeiro ano, né, eu tive aqui em média um faturamento de 58 mil e subiu para 63 mil no segundo ano. Eu tive uma curva de crescimento e no segundo ano também eu já começo a considerar um pouco de inflação. Estou considerando aqui um indicador de 5% de inflação, tá? Aqui o meu lucro está me dizendo que no primeiro ano ele sobrou em média R$ 8 mil e no segundo R$ 9 mil aqui arredondado, tá? A gente está falando aqui que no final ficou 9.307. Então esse aqui é um cenário um pouco mais desafiador. Mas agora vamos para um cenário um pouco mais otimista. E é importante, né, sempre que a gente vai tomar uma decisão de investimento, olhar todos os cenários. É importante, né, fazer os cenários de estresse, como o anterior, que era um pouco mais demorado para a gente ter um retorno do investimento. A gente pode até estressar um pouco mais aquele cenário, mas em contrapartida é importante mostrar também os nossos potenciais de ganho. Então, por isso, agora eu vou colocar um cenário mais otimista. Então, eu vou considerar aqui um faturamento de 120 mil reais. Para isso, então, eu vou dizer que eu vou vender 4 mil tickets na maturidade e eu vou dizer também, e eu vou manter aqui, tá, o meu ticket médio em 30 reais, que vai resultar em 120 mil reais de faturamento. Mas eu vou reduzir um pouco a representatividade aqui do que eu vendo no PDV, porque eu vou considerar, tá, que boa parte desse incremento de vendas que eu tive, ele se deveu ao delivery. Então, por esse motivo, eu vou colocar aqui que eu vou ter 30% do delivery, né, trazendo faturamento para minha operação. E eu vou aumentar um pouco aqui o meu custo da mercadoria vendida, vou dizer que ele aumentou para 27%, e eu vou aumentar também o valor do meu aluguel. Meu aluguel aqui, nesse cenário, ele vai ser de 10 mil reais e eu vou voltar aqui para 13 meses a quantidade de aluguéis que eu pago por ano. A sazonalidade eu vou manter também e aí a gente já começa a olhar aqui quais que são os resultados que foram gerados nesse cenário mais otimista. Aqui eu tenho um retorno em um ano, né? Então em 12 meses aquele investimento de 280 mil ele já retorna. Meu ponto de equilíbrio ocorre no primeiro mês. Aqui o indicador, né, de quanto que sobra no meu bolso no segundo ano, aqui já está sobrando quase 26 mil reais, né, na média. O meu indicador de lucro sobre a receita bruta vai para 20,3% e a minha TIR ela fica em 7,7%. Aqui é interessante a gente olhar, né, a evolução do lucro médio mensal. Então, no primeiro ano eu já tive uma média de 23 mil de lucro, e aí subindo aqui para 26 mil reais na média, né? É um arredondado aqui dos 25.800. É importante para a gente ter um quadro aqui bem resumido. Isso está me mostrando aqui, né, que o meu faturamento no segundo ano na média foi de 126 mil reais. Aqui para a gente olhar a composição então dos grupos do meu DRE, está mostrando que impostos, né, ele já passou a representar 9,2%. Ainda, né, sem dúvida, a gente consegue permanecer dentro do Simples Nacional, né, porque para a gente sair, pelo menos no momento da gravação aqui, a gente deveria faturar mais de 4 milhões e 800, então a gente está falando aqui que no quinto ano eu faturei menos de 2 milhões ainda, então tudo bem. Meu custo de ocupação nesse cenário aqui está representando 11,3%.
folha mais ou menos a mesma coisa, né? 11,2%. Outros 21%, a gente pode falar assim, e aí o meu resultado, né, o meu resultado líquido do segundo ano está dando em 20,5%. Mas agora eu gostaria de explorar um pouco outras premissas aqui só para a gente finalizar a nossa simulação. Eu vou voltar aqui ao meu cenário de faturamento inicial, que é aquele faturamento de 80 mil reais. Então a gente está falando aqui de 13.200 tickets, 25 de ticket médio, que vai dar aqueles 80 mil reais. Vou colocar aqui 85% de representatividade do PDV. Eu vou colocar aqui 24% de CMV, deixar aqui os 7 mil de aluguel do espaço e vou manter aqui 13 aluguéis. Acho que eu vou calibrar aqui agora o investimento inicial. Digamos que eu consegui ter uma economia no meu investimento inicial, que as obras ficaram mais baratas ou que eu tive algum outro tipo de benefício. Então eu vou considerar aqui que eu reduzi em 20% o valor do meu investimento inicial. Vocês percebem que imediatamente, né, aquele meu payback que estava em 20 meses, ele foi para 16 meses. Ó, se eu apagar aqui, ele volta para os 20 meses. Mas eu vou considerar também que a minha folha de pagamentos ela saiu um pouco mais cara. Então eu vou colocar aqui um aumento de 10% na minha folha. Se eu tenho esse aumento de 10% na minha folha, vocês percebem aqui que o meu retorno do investimento ele teve uma dilatação, um aumento, né, de 2 meses. E o meu lucro, meu resultado médio, ficou para o segundo ano por volta de R$ 16.647. Se eu voltasse aqui, né, e não colocasse esse incremento de folha, eu teria aqui R$ 17.892 de resultado líquido. Bom, eu poderia ficar simulando aqui uma infinidade de cenários, tem muita coisa que a gente pode fazer aqui, né, para verificar o que uma operação ela pode trazer para a gente de resultados no futuro, e é muito importante a gente estressar o máximo que a gente puder antes de tomar qualquer decisão de investimento. Mas eu vou deixar aqui que caso vocês queiram algum outro tipo de cenário, algum outro tipo de simulação, pode comentar aqui no chat que eu vou respondendo para vocês, tudo bem? E eu já aproveito também para convidar para se inscrever no canal. Toda semana aqui a gente vai colocando conteúdos novos, trazendo diferentes modelos de negócio. E aproveito também para comentar aqui qual que é o tipo de negócio que você gostaria que eu apresentasse e fizesse simulações financeiras. Te vejo no próximo vídeo.